pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Camila Bueno, eu sou técnica de aplicações Altium aqui na SKA e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da panelização de placas PCB. O que é uma panelização? Você sabe o que é? Já precisou construir uma? Se precisou, quais foram os meios que você usou? Quais foram os métodos usados para essa construção? Se não usou, por quê? Por que você nunca construiu uma panelização? O seu fabricante nunca lhe pediu, ou se pediu, você não sabia como construir e transferiu isso para alguma outra situação. Sobre todas essas aplicações, a gente vai conversar nesse vídeo. Então, deixa aí nos comentários quais foram as situações que vocês já passaram, quais foram as dificuldades que vocês já enfrentaram para construir um painel de PCBs, ou, se não construíram, quais foram as dificuldades que te levaram a não construir esse painel de PCBs, tá? Vamos deixando nos comentários, vamos conversar sobre isso. Assim que for possível, eu já vou respondendo vocês, beleza? Então, pessoal, a panelização de uma placa eletrônica geralmente é feita para otimizar o processo de fabricação e montagem e, com isso, reduzir custos, tá? Imaginem que a gente precisa fabricar uma placa, tá, de um projeto 10 vezes, porque nós vamos ter uma série de 10 produtos, então cada um dos nossos produtos vai levar uma dessas placas em sua montagem. Se a gente passar por esse processo de montagem e de fabricação, de fato, placa por placa, nós vamos gastar muito tempo para que todas elas fiquem prontas e também vamos gastar mais dinheiro, já que a gente vai estar repetindo esse processo várias vezes, né? Então, geralmente, para evitar essa situação, quando nós precisamos produzir mais de uma placa, a gente constrói um painel de placas, justamente essa matriz, e totalizando essa soma de colunas e de linhas, a gente tem a quantidade de placas que nós precisamos. Então, nesse caso, a gente poderia fabricar um painel, por exemplo, de 2 colunas por 5 linhas, totalizando as 10 placas, tá? Quando a gente tem esse painel, a fabricação e a montagem vai ser feita de uma única vez, tá? Esse painel com todas as plaquinhas vai passar por todos os processos juntos. Então, vai passar pelo forno, vai passar pela construção de camadas, vai passar pela montagem, todas juntas. E depois a gente vai desmembrando, vai destacando essas plaquinhas, né, do painel principal para, de fato, enviar cada uma dessas placas para os projetos individuais de montagem, tá? Então, geralmente, esse é o intuito da PCB, da panelização da PCB, tá? Junto a isso, a gente também consegue reduzir os defeitos que geralmente acontecem nesses processos repetidos, tá? Então, quando a gente faz o processo de uma vez só, esse processo de fabricação e de montagem de uma vez só, nós reduzimos os defeitos que geralmente acontecem ali nessas repetidas situações, beleza? Geralmente é feito dessa forma. Por que às vezes a gente não precisa construir um painel de PCB? Tem muitos fabricantes que optam e nos pedem para enviar apenas o projeto individual da PCB e eles vão fazer a panelização lá da forma que for mais conveniente para eles. Então, se eles tiverem outros clientes que precisam produzir outros projetos e esses projetos tiverem a mesma estrutura de placas, mesma estrutura de placa do que a nossa, eles podem colocar todos esses projetos dentro de um único painel para fazer essas montagens e essas fabricações. Então, eles salvam bastante tempo com isso e salvam bastante material também. Mas em muitas situações, eles também nos pedem, ou a gente pode optar, por mandar o painel pronto. Justamente porque a gente pode ter um cuidado maior na parte de definir essas regiões de quebra, essas regiões de rasgo, tá? Então, justamente quando a gente tem projetos mais delicados, nós optamos por construir a nossa própria panelização e a gente manda esse arquivo pronto para o fabricante já fabricar usando esse arquivo que nós enviamos, tá? Então, nós temos essas duas situações. Alguns fabricantes pedem para que a gente mande a placa individual, outros fabricantes preferem que a gente mande o painel e também tem uma situação onde nós preferimos mandar o painel pronto por segurança de alguns processos que podem ser feitos ali, talvez com não tanta atenção ou não da forma que nós gostaríamos que fosse feito, tá? Então, apenas para exemplificar, uma imagem aqui de algumas panelizações, tá?
Então, isso aqui são painéis, beleza? Como vocês podem ver, é a mesma placa repetida várias vezes, tá? E todas elas são repartidas, né, com alguns rasgos e unidas através de algumas regiões aqui. Então, geralmente, essas regiões são bem finas e são destacadas, né, são quebradas manualmente ou usando o auxílio de alguma outra ferramenta, no caso desse tipo de panelização. Muitas vezes nós temos também vincos em vez desses rasgos de fato, né, desses processos de fresamento. Então, temos as duas situações ali. Mas, independente de qual processo vai ser feito, de qual método vai ser utilizado, esse é o resultado de uma panelização. São várias plaquinhas produzidas de uma única vez e depois elas têm que ser destacadas para virarem placas unitárias, tá? Geralmente, né, o nosso fabricante passa algumas orientações para a gente quando ele pede para que a gente construa a nossa própria panelização, ou então, quando a gente fala que vai construir, a gente tem que pedir essas orientações para eles. Porque geralmente existem algumas distâncias mínimas que devem ser seguidas da borda da placa até o início da panelização da nossa PCB. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente ter o melhor resultado no final. Tá? Então, geralmente, os fabricantes pedem uma distância de no mínimo 2 milímetros entre a borda do painel e o início da nossa placa panelizada, tá? da nossa matriz de PCBs. Mas, geralmente, a gente deixa um valor um pouco maior, até por uma segurança de fato. Tá? Mas isso aí vai um pouco de critério de projetista para projetistas. Tá? Nós temos, geralmente, dois métodos principais de fabricação de painéis, tá? De construção de panelizações. Temos um método chamado tab routing, que é justamente aquele que eu mostrei para vocês nas imagens, onde nós temos rasgos contornando as PCBs e algumas regiões de apoio que depois são destacadas. E também temos um outro método chamado de V-score, que é feito através de vincos, tá? Então, a placa completa é vincada, tá? Toda a geometria da placa é vincada e depois a gente vai destacando, ou então, com auxílio de outras ferramentas, vai rasgando, né? Destacando essas plaquinhas unitárias, tá? Então, geralmente, esse método tab routing é indicado quando nós temos placas com geometrias complexas. Justamente porque, se for feito apenas o vinco, né? O vinco não vai ter o formato complexo da nossa placa. Ele vai ter ali uma linha reta que vai sair vincando e, dependendo do tamanho dessa ferramenta, os vincos vão acabar estragando a nossa placa. Então, nós temos que tomar sempre essa atenção. Quando a gente está falando de placas com geometrias complexas, é melhor que seja feito o processo tab routing, porque a fresa que vai contornar a nossa placa vai ter as coordenadas exatas de onde esse rasgo vai ter que passar, tá? E a gente consegue ter um acabamento melhor também no final desse destacamento e tudo mais. Bom? O método V-score geralmente é recomendado para placas com geometria simples. Então, aquelas placas retangulares, placas triangulares ou então quadradas que nós temos, justamente por terem as laterais retas, okay? Paralelas. Então, é mais fácil da ferramenta de vinco passar ali e ir vincando toda a lateral da nossa placa. Mas nós também temos uma situação de uma certa mescla entre esses dois métodos, que onde a gente tem, de fato, o recorte da nossa borda da placa, mas naquelas regiões de estabilização, aquelas regiões onde a gente tem a segurança, né, entre o nosso painel principal e as plaquinhas, em vez de ser feitos alguns furos ali para facilitar a nossa quebra, são feitos vincos. Então, apenas naquela região é feito vinco. Isso é uma mistura dos dois métodos, tá? O método tab routing, nessas regiões, são adicionados pequenos furos para facilitar o destacamento, mas nós também temos essa situação do tab routing junto com o V-score, onde serão feitos vincos nessas pequenas regiões, tá? É assim que funciona. Geralmente a gente manda essas coordenadas para o fabricante do roteamento, do contorno, né, onde vai ser passado a ferramenta de fresa, ou então a gente manda as coordenadas de onde vai ter que ter o vinco, tá? E geralmente existe uma distância mínima novamente, né? E quando a gente está trabalhando com o tab routing, a distância mínima indicada é de 7 milímetros.
Com a distância do vinco, né, trabalhando com o método de V-score, essa distância é um pouco reduzida, tá? E geralmente o vinco é capaz de reduzir 2/3 da espessura da placa. Então, a parte onde a gente tem o vinco, em vez de ter a espessura completa, nós temos apenas 1/3 dela. Apesar disso, ainda é difícil fazer o destacamento. Então, a gente geralmente tem algumas ferramentas que auxiliam nesse processo de quebra, né? A gente acaba passando alguma serra ali, alguma ferramenta cortante para auxiliar a gente na quebra. E esse processo de vinco, né? Após essa parte de desmembramento, nós temos um acabamento um pouco áspero. Então, quando a gente está trabalhando com placas que vão ter contato com pessoas, né, a gente vai ter que colocar a mão, vai ter contato físico com aquela placa em algum momento, o V-Cut vai exigir, né, esse V-Score vai exigir um trabalho extra, que vai ser talvez passar uma lixa ali, alguma ferramenta para reduzir essa região áspera que tem na borda da placa. Em contrapartida, na parte do tab routing, a gente não vai ter esse processo. Tá? O acabamento do tab routing já é um acabamento muito legal, é um acabamento perfeito para aquelas placas que já vão ter contato com o público. Tá? Então, essas duas situações de acabamento que nós temos aí. Além disso, geralmente quando a gente está trabalhando com o tab routing, nós também temos que ter algumas especificações de onde que vai ter os furos, quantos furos vamos adicionar e para essas regiões de quebra, né? E nesse caso, geralmente são adicionados de 3 a 5 furos em cada uma dessas regiões pequenininhas, tá? E com isso, a gente vai ter uma região ainda menor para fazer essa quebra. Então, fica bem mais fácil de desmembrar essas plaquinhas. Em relação ao tempo de finalização, né, de processamento desses dois métodos, o tab routing, por exigir o processo de fresa e também de furação, é um processo geralmente mais demorado, justamente porque também nós temos esse melhor acabamento, então todo o processo de fresamento vai trazer esse bom acabamento para a gente, mas infelizmente demora um pouco mais. Se a gente está com um pouco mais de pressa, talvez, se a nossa placa se encaixar nos requisitos de vinco, seja melhor optar pelo método V-score. É o método mais rápido, justamente por já ter as coordenadas e a placa só vir vincando, né, esses pontos, mas, novamente, temos que ter um retrabalho se essa placa tiver que ter contato com pessoas para remover essa superfície áspera que geralmente fica nas laterais da nossa plaquinha que foi destacada, tá? Então, nós temos essas situações e nós sempre temos que pensar e compreender qual é a melhor aplicação para nossa placa naquele momento, talvez, tá? Essa questão das regiões de corte, né, onde vão ser quebradas através de furos. Esses furos geralmente são chamados de breakouts, tá? Então, a gente pode construir isso de várias formas distintas. A gente pode não enviar isso no relatório e o nosso fabricante vai fazer como ele bem entender. Mas essas regiões de quebra, até mesmo em relação, quando a gente usa vinco em vez do furo, tá? Essas regiões de quebra, sempre é importante que a gente mantenha a máxima distância de componentes SMD, tá? Então, não é legal ter essa região de quebra alinhado com componentes sensíveis ou componentes SMDs, porque no momento que a gente vai fazer a quebra ou vai fazer o destacamento dessa placa, a gente pode acabar danificando esses componentes SMD, pode acabar quebrando a solda que nós temos ali, ou então danificar esse componente sensível, tá? Então, é sempre interessante, quando a gente vai fazer ou vai trabalhar com um projeto mais sensível, nós fazemos a panelização para que a gente tenha certeza de que essas regiões vão estar posicionadas, de fato, em uma região adequada, tá? É nesse ponto, talvez, que a gente tenha que optar entre nós fazermos a panelização ou permitir que o nosso projetista, o nosso fabricante faça, tá? Se eu sei que a minha placa é sensível e possui componentes sensíveis, eu vou optar por fazer a minha própria panelização, desenvolver o meu arquivo de panelização, em vez de mandar para o fabricante. Porque a atenção que eu vou ter com esses pontos de quebra vai ser diferente do que a atenção que o meu fabricante vai ter, provavelmente, tá? Então, nós temos que ter esse pensamento para, de fato, saber quando aplicar um, quando aplicar outro.
E assim como aquela situação que eu mencionei, que o nosso fabricante pode ter mais de uma placa para ser panelizada num único painel, nós também podemos fazer isso, tá? Então, se a gente tem vários produtos para serem fabricados ao mesmo tempo, ou temos vários protótipos com a mesma estrutura de placas a serem construídas, a gente pode construir esse painel montando com várias placas diferentes, né? Vários projetos diferentes, e isso vai ser fabricado de uma única vez, tá? Então, novamente, a gente consegue poupar ali o nosso tempo, poupar dinheiro nessa fabricação múltipla usando a panelização, tá? Apenas para que vocês entendam como que isso pode funcionar aqui dentro do Altium, tá? Tem um exemplo aqui usando a construção do método Tab Routing, tá? Então, aqui como vocês podem ver, eu tenho uma plaquinha panelizada 10 vezes. Tenho 10 placas, e essas regiões rosas que vocês veem aqui contornando a nossa placa, é o caminho que eu quero que a minha ferramenta de fresa passe. Como vocês podem ver, essas linhas não são completamente sólidas, né, contínuas. Nós temos algumas interrupções, tá? Essas interrupções são criadas para ter justamente essas regiões de estabilização, essas regiões de fixação entre o nosso painel e as nossas placas. E aqui nós temos esses pequenos círculos, né? Que nesse caso são furos, representando justamente aquele breakout. Então, vamos dar uma olhada em como que isso aqui fica no nosso 3D, tá? Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho um painel. Eu deixei até uma borda bem interessante aqui, entre a borda do meu painel e o início da minha panelização, tá? Entre as minhas PCBs, eu tenho os rasgos aqui, né? A parte do fresamento que será feito. As regiões de estabilização com as furações de breakout, justamente para que eu tenha uma facilidade maior na quebra dessas plaquinhas, tá? Essas regiões com os furos, pessoal, também são bem interessantes aqui, não só por conta da facilidade de quebra que essas regiões menores trazem, e sim por conta da segurança que ela vai trazer de evitar trincos na placa. É como se a gente estivesse tentando rasgar uma folha sulfite. Se a gente simplesmente rasgar uma folha, ela provavelmente não vai sair reta. Agora, se a gente dobrar ela, se a gente fizer um vinco nela, ou se a gente tiver uma linha pontilhada, né, com vários furinhos, com certeza vai ser mais fácil de obter uma linha reta ali para esse destacamento, tá? Para esse rasgo da folha. Com o painel não foge muito disso. Se a gente tiver apenas um painel rígido, é muito difícil de quebrar essas regiões e principalmente de quebrar elas reto. É bem provável que a gente vá vincar ali de alguma forma incorreta e vai acabar trincando a nossa placa. Então a gente cria esse vinco nessa região ou então esses pequenos furos para facilitar o nosso destacamento, tá? Então aqui dentro do Altium, essa é uma forma da gente visualizar esse painel. Tudo isso aqui foi construído com ferramentas específicas para panelização, com métodos específicos para isso, mas é um processo bem simples de ser construído, tá, pessoal? Por mais que a gente tenha que seguir algumas regrinhas ali, o nosso fabricante sempre nos apoia em relação a isso, é sempre bem tranquilo de construir, porque as orientações que são passadas, ou as orientações que a gente busca em algum site de fabricantes, sempre são bem completas, tá? E quando a gente tem a ferramenta adequada para isso, tudo fica ainda mais fácil. Então, aqui dentro do Altium, pessoal, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, é muito fácil de construir uma panelização como essa, tá? Por mais que pareça muita informação, em 10 minutos vocês conseguem panelizar a sua placa. E a maior vantagem é que essa panelização que vocês veem aqui dentro do Altium é uma imagem da nossa placa original repetidas vezes. Então, todas as alterações que são feitas no projeto original são instantaneamente carregadas na nossa panelização. Eu não preciso reconstruir a minha panelização a cada nova alteração que é feita no meu projeto original, tá? Então, isso é um ponto bem legal que a gente tem aqui dentro do Altium Designer também. No geral, é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Espero que essa orientação a respeito da panelização ajude vocês a construir um painel e também a entender se vocês vão criar os seus próprios painéis ou se vão enviar para o seu fabricante fazer essa criação, quando você vai usar um método, quando vai usar um outro, tá? Então, espero que esse vídeo ajude bastante vocês.
Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, mandem aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês a esclarecer todas elas. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo.